Nessa mensagem de hoje eu quero examinar com você como ocorre o fracasso e qual é a sua anatomia. Nós vamos visualizar o raio-x do fracassado, uma palavra preventiva sim, que pode nos ajudar a vencer as crises que podem vir, que podem surgir a cada esquina de nossas vidas. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês que vieram aqui hoje à noite. Você já pensou por que tanta gente fracassa na vida? Vocês já conhecem quantas pessoas já fracassaram na sua empresa, já quebraram? Que fatores levam a essas pessoas ao fracasso? O que faz uma pessoa a se sentir inútil, fracassada? Ouça, amada igreja, o que acontece é o seguinte: o fracasso ele não vem da noite para o dia. Não. Ele não acontece de uma hora para a outra. Ele é o resultado de várias ações e decisões que você toma na sua vida. Ações que te comprometem, decisões que te levam a escolhas. E muitos pensam que o fracasso é o resultado de uma passividade. O que é isso, pastor? Que o fracassado é aquele que não faz absolutamente nada. Aqueles camaradas que ficam na porta da rua sem trabalhar o dia inteiro. Esse é um fracassado. Ou então, aquele que fica dormindo até tarde. Ou aqueles que fogem dos desafios e dos confrontos. Mas eu quero dizer que não são estes. Não é assim. Tanto o fracasso quanto o sucesso, amados, dependem das nossas ações, de como nós estamos lidando com a vida, com as escolhas, com as pessoas, para nós usarmos, para enfrentarmos a nossa caminhada. E alguns, com esse medo de fracassar na vida, nunca tentam algo novo, nunca tentam algo diferente. Aí vão à bebida como uma forma de se proteger contra a necessidade de tomar decisão. Eu não vou tomar essa decisão, então eu vou entrar num copo de bebida, eu vou me refugiar. Nunca essas pessoas decidem com medo de errar, ou então com medo de serem rejeitados. Não, eu não quero me expor, eu não quero falar, eu não quero me comprometer. Eu vou errar e depois eu vou ter que lidar com o resultado do erro. Eu vou ser taxado, eu vou ser cobrado, eu vou ser caluniado, eu vou ser discriminado. Outras pessoas nunca decidem porque não querem, têm medo, porque estão sozinhas, ou vão ficar sozinhas. Há situações na vida que nós temos que tomar decisões, sim, sabendo que essa decisão você vai ficar só. Mas saiba de uma coisa: você pode ficar só diante das pessoas que você não queria ficar só, mas Deus jamais vai te abandonar. Outras pessoas nunca avançam, porque o medo do fracasso paralisa. Tem pessoas que têm medo, tanto que ela passa a noite numa posição, em cima de uma cama, no hospital, ela não sofreu nenhum corte, nenhuma fratura, mas pelo fato dela ter passado por um procedimento, ela tem tanto medo, que ela passou a noite com uma posição só. O médico chegou no outro dia e disse assim: você não tem nada, rapaz, levanta. E aí ele levanta. Então, as pessoas ficam paralisadas no tempo, com medo de tomarem decisões. E estas pessoas estão sempre dizendo: quem sou eu para fazer algo assim? Eu estou aqui, mas tem alguém melhor do que eu não dou conta. Então elas começam a profetizar em palavras negativas e começam a viver situações negativas dentro de si mesmo. E aí elas passam a ser caracterizadas como pessoas fracassadas, que não avançam,
que não decidem, que não colocam aquilo que está dentro de si para fora, que ficam à margem, que ficam à beira do caminho e que perdem as oportunidades. E aí vem a pergunta: pastor, como então lidar com o fracasso? Como esse rapaz, Anderson Silva, amanheceu hoje? O que ele está dizendo nas suas entrevistas? O que ele está pensando? Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, de 11 a 15, por favor. Êxodo 2, de 11 a 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza me descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Fugiu com medo. Lembra de Elias? Elias, depois de ter matado mais de 400 profetas de Baal, ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel, esposa de Acabe, do rei Acabe. Ela disse: se antes que amanheça o dia, ele vai amanhecer com a boca cheia de formiga, porque eu vou mandar matar Elias. E ele ouviu ele recebeu essa mensagem e ficou com medo e fugiu e foi se esconder na caverna. Por isso, amados, vamos aqui ao contexto dessa passagem. Preste atenção, não perca nem um minuto. Moisés aqui é o nosso protagonista da noite. Ele havia sido educado em toda a cultura do Egito. Embora ele era hebreu de nascimento, mas culturalmente ele foi educado através da cultura egípcia. Ele agora cresceu, um homem culto, maduro, educado. Ele agora se transformou num homem de excelência. E ele, ao passear nas ruas, ele percebe o sofrimento do seu povo, do povo hebreu, que trabalhava incessantemente, dia e noite. E depois, essa aqui é uma outra palavra: como se livrar do inimigo. Algo que você precisa discernir. Tem pessoas que estão trabalhando dia e noite e não estão percebendo que quem faz você trabalhar dia e noite não é Deus, é Faraó. Faraó fez isso com o povo. Faraó foi tirano, ele agiu com tirania, ele suspendeu o salário do povo e fez com que o povo trabalhasse dia e noite para ele, sem ganhar nada. Então Moisés, vendo o sofrimento do seu povo, ele se coloca à disposição de Deus, e Deus agora mais tarde manda chamar Moisés e fala assim: Moisés, eu vou te dar uma responsabilidade, meu filho. Você vai ter que libertar esse meu povo, tirar esse meu povo para uma terra prometida que mana leite e mel. Agora, Moisés estava com medo, por causa de uma experiência de fracasso, porque ele viu um Egito brigando com um colega seu, um hebreu, e ele foi lá e matou aquele egípcio. Entendeu, pessoal? E ele ficou com medo. Faraó perseguiu e começou a querer matar Moisés. E Moisés carregava o medo dentro de si, o medo do sentimento de culpa por ter matado alguém, e o medo de ser pego. E por causa desse medo, ele tentou resistir o chamado de Deus. Preste atenção. Por que Deus às vezes chama alguém
e esse alguém não corresponde, porque as pessoas têm medo de se expor, porque as pessoas têm medo de viver o amor de Deus na sua íntegra, porque as pessoas só querem paliativos. A maioria das pessoas só querem viver um cristianismo meio que barato, meio que superficial, né? Você que recebe uma responsabilidade de Deus, um compromisso de Deus, para fazer a sua vontade, para estabelecer o reino de Deus aqui, pode saber que você vai ser caluniado, pode saber que você vai ser criticado, você vai se sentir só, você vai passar por situações difíceis na sua vida, você vai olhar para um lado e para o outro, você vai ser ameaçado, e você vai dizer, e agora, Senhor? E Deus vai dizer assim, calma filho, eu estou aqui, eu não te chamei para você ficar assim, eu estou à tua frente, rompendo as barreiras, abrindo as portas, e os ferrolhos e os cadeados de ferro, não temas, porque eu sou contigo. Amados, mas Moisés não entendia isso, ele estava com medo. E aqui, queridos, quantos de nós nos identificamos com esse homem chamado Moisés? O fracasso do passado nos acusando. Talvez alguém veio lá de outra cidade, está aqui, fugindo, com medo, passando uma situação difícil. Talvez um marido que traiu a sua esposa, mas que já pediu perdão, inclusive para ela, e ela já perdoou. Mas numa briguinha qualquer, ela fala assim, você não me merece, porque você não merece confiança. E todo momento ela joga isso na cara dele, e ele agora anda com medo. Aquele aluno que tentou o primeiro, o segundo vestibular, e agora está desmotivado, não tenta novamente o terceiro, porque está com medo de pegar a bomba e de não passar. Porque o fracasso do passado, e quem sustenta, e quem carrega o fracasso, nunca vai conseguir viver o futuro, amados. Saiba disso, saiba disso. Então, como Moisés lutou com esse seu medo, como Deus nos conduz a fim de que possamos lidar com esse medo. Então vamos lá, ao lidarmos com o medo do fracasso, precisamos entender 3 coisas aqui hoje à noite, que eu quero passar para vocês. A primeira coisa, nossos fracassos não são o fim da nossa história. Ok, pessoal? Repitam comigo, diga assim, os nossos fracassos não são o fim da nossa história. Olha, presta atenção, Moisés, ele falha em sua tentativa de ser um libertador. Deus coloca sobre ele a responsabilidade dele arrancar um povo aqui de um país, atravessar um deserto e colocar esse povo numa terra que manava leite e mel, numa terra maravilhosa. Leite e mel porque é animal e vegetal, terra próspera. Aí o que acontece? Moisés, afobado, recebe essa responsabilidade, falha na sua missão. Por quê? Porque ele agiu antes do tempo. Se você ler o verso 11 e o verso 12 do capítulo 2, você vai perceber isso. Ele agiu antes do tempo, e segundo, agiu em sua própria força. Só porque ele recebeu uma ordem de Deus que queria libertar o povo, aí pelo fato, olha, presta atenção, quando Deus entrega um propósito para você, Satanás, presta atenção, está de ouvidos atentos para as promessas liberadas para você. Por que, pastor, que Satanás está de ouvidos atentos? Porque à medida que ele ouve uma promessa sendo liberada para você, ele automaticamente ele libera uma confusão para você ser interrompido e não entender e não viver essa promessa. Satanás ouviu essa promessa dada por Deus a Moisés e automaticamente colocou uma situação diante de Moisés, que foi a briga de um egípcio com um hebreu. E aquilo mexeu com o ego de Moisés, porque ele achou que pelo fato dele ter a autoridade emanada de Deus sobre a vida dele, ele achava que podia matar aquele egípcio. E ele levou no braço. Por isso que ele fracassou.
ele agiu na sua própria força. B, agir em nossa própria força não gera sucesso, mas gera fracasso. O fracasso, ele nos leva a experimentar rejeição. Foi o que aconteceu no verso 14 do capítulo 2. Ele foi rejeitado, ele foi procurado. O fracasso leva-nos a fugir do contexto real do sonho. É isso que o inimigo de nossas almas quer, meus queridos. Porque ele quer te levar ao fracasso da missão. E você, como um fracassado, você foge do contexto do sonho de Deus, que Deus estabeleceu para você. Essa garota que Deus te deu, glória a Deus, porque foi Deus que te deu. Não atropele a vontade de Deus. Mas tem muitos que estão atropelando. E aí, é obrigado a tomar decisões precipitadas. Fracassar não foi uma experiência somente de Moisés, é também de muitos nós. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: todos nós tropeçamos de muitas maneiras, ou de uma maneira ou de outra, nós tropeçamos. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz: não há ninguém na terra que faz o que é certo, e que nunca cometa um engano. Não existe essa pessoa perfeito. Todos nós erramos, todos nós cometemos engano. George Washington perdeu 2/3 das batalhas que ele lutou, mas ganhou a guerra e depois se tornou o presidente dos Estados Unidos da América. Incrível, né? Napoleão Bonaparte formou-se no colegial, ele tirou 42º lugar, numa classe que tinha 43 pessoas, 43 alunos. Ele saiu dali e foi conquistar a Europa. Incrível, né? Nosso primeiro grande fracasso vem quando nós desistimos de tentar. Quando nós desistimos de tentar. Se falharmos, precisamos ver onde falhamos, amados. Fui Imperatriz semana passada, mas minha esposa, sexta-feira e sábado, fizemos ali um seminário para casais. Aí depois eu liguei para o pastor: pastor, tudo bem? Ele falou assim: pastor, está tudo bem. Já reuni com a equipe aqui, já analisei as falhas que ocorreram. Não, meu irmão, não teve falha. Não, teve falha sim aqui interna, sim. E agora já está tudo resolvido. Interessante, eu achei isso interessante. Após o fracasso, você tem que se reunir, você tem que buscar força e falar assim: onde eu errei? Eu digo para os meus liderados, eu dei liberdade para eles dizerem: eu como um pastor, não é fácil estar aqui à frente, não é fácil pregar para uma multidão, não é fácil conduzir um povo assim, eu cometo erros, eu passo por dificuldades, e eu digo a eles: olha, o que eu estiver errando, vocês me falam. Vamos fazer um feedback. Eu me reúno periodicamente com a minha esposa, para nós analisarmos os nossos erros no casamento. Constantemente a gente faz isso, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Onde é que eu estou errando? Você está errando assim, 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 e você está errando assim, assim, não vale réplica, então me ajude a mudar. Nós temos que diagnosticar a causa da situação onde nós estamos errando. Em vez de fugir por causa do fracasso, precisamos correr para Deus. A minha empresa não está vendendo o suficiente, tem alguma coisa errada, corra para Deus, seja fiel. Portanto, eu quero dizer que o fracasso não é o fim da sua história. Segundo, Deus usa nosso fracasso para nos levar à sua maravilhosa vontade. Aleluias! Glória a Deus, queridos. Veja aí o capítulo 3, coloque lá por favor. Capítulo 3, de 1 a 10. Preste atenção, queridos. 3, de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian,
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés. Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia, queridos, aleluias. Moisés havia fugido com medo, não havia? Ele agora estava onde? No deserto de Midian. Quem foge com medo, quem foge com medo de ser confrontado, vai parar no deserto. Agora, lá no deserto ele começa a trabalhar para o seu sogro, como um vaqueiro. Aquele homem culto, estudado, formado, ele agora se transforma num pastor de cabras, num pastor de ovelhas. Um homem de 80 anos de idade, ele começa a cuidar das coisas dos outros. Diante disso eu levo a crer, igreja, que, número 1, nosso fracasso pode nos levar a um deserto de avaliação. É verdade. Moisés tornou-se um pastor de cabras, humilhação para quem tinha uma formação na cultura egípcia. Mas o deserto do fracasso é sempre um local de aprendizado. O deserto nos humaniza. O deserto traz crescimento para nós. O deserto traz esperança para a gente. O deserto nos quebranta. O deserto faz com que nos aproximamos mais de Deus. Moisés foi disciplinado e viu que sua força não o levaria a nada. Provérbios capítulo 28, verso 13, diz: o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É lá no deserto onde você vai aprender a se humilhar. Moisés pode ser reconstruído para uma nova experiência. Ali ele estava sendo tratado, ali ele estava sendo moído para uma experiência maior que Deus estava querendo usá-lo. Meu Deus, que coisa tremenda é essa? Provérbios capítulo 20, verso 30 diz o seguinte, olha que versículo tremendo. Coloca lá: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Presta atenção. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. E os muitos açoites, as profundezas do ser. Dê graças a Deus por esses golpes que você está passando hoje. Um dia eu vi um garoto suspendendo uma pipa. E eu observei do lado uma mulher que estava com um cabelo grande, e o vento batia no cabelo daquela mulher, fazia assim, da direita para a esquerda. Só que ele estava com a pipa da esquerda para a direita. Ah, que mistério é esse, pastor? Eu falei assim, meu Deus, que revelação. O que faz a pipa subir é a oposição do vento, é o vento contrário.
então dê graças a Deus, porque você está sendo criticado, caluniado, porque você está passando por dificuldades, porque quanto maior o sofrimento, maior é o voo que você vai ter, mais alto você vai ficar, e quanto mais alto, mais próximo você vai ficar de Deus. Aleluia, amados, entendeu? Moisés estava sendo trabalhado, e ele estava sendo reconstruído. Moisés teve seu caráter formado para ser usado de maneira especial por Deus. O que Deus queria de Moisés? Ele estava dizendo assim: Moisés, olhe para essas ovelhas, elas são tranquilas. Eu quero de você paciência de um pastor. Deus quer ver a sua igreja tendo paciência, tranquilidade. É assim que Deus tem me ensinado, amados, a ter paciência com cada um e com as situações. Segundo, aprender a esperar pelo momento certo. Não te precipite. Você, ao ouvir algo, ao ver algo, você já saiu da rota. Você foi fraco, deixou ser levado. Não, peraí, não é assim não. Aprenda a andar, aprenda a tomar decisões no momento certo da sua vida. É assim que Deus quer trabalhar com você. Por isso que Ele permitiu esse fracasso na sua vida. Terceiro, lidar com as inseguranças e as rebeldias dos carneiros. Espera aí, esse carneiro todo dia foge. Poxa, o que está acontecendo? Esse rebanho está inseguro, o que está acontecendo? Nós vimos, eu, o Sérgio, a Meire, a Carlos Gilson, nós estávamos em Israel, andando naquele ônibus, nós vimos aquele pastor de ovelha, tendo paciência, tranquilo, no meio daquele sol, e aquelas ovelhas pastando, e ele cuidando, tirando aquelas ovelhas da BR, entendeu? Do asfalto ali, para não serem. E aí, a gente percebia que de vez em quando uma saía do rebanho, uma saía do meio das outras, ia lá, o pastor ia lá e trabalhava e trazia. É assim que tem que ser, amados. Esse fracasso, aparentemente chamado fracasso, tudo isso tem um propósito, é para gerar experiências e crescimento de caráter em nós. Amém? Você hoje vai crescer um pouco mais, porque você vai sair daqui mais convicto de que o que você passou até hoje, você vai sair mais amadurecido. O fracasso levou Moisés a ser achado por Deus. Do versículo 2 ao verso 6. O quebrantamento de Moisés levou a ver um milagre e ter um contato com o Deus dos milagres. Aquela sarça, aquela moita de mato seco, o fogo estava no meio dela, mas não consumia. O milagre de Deus é esse. O fogo de Deus não consome, não destrói. Ele só edifica. Ele só traz crescimento. Ele só traz amadurecimento. E ele foi achado por Deus. Venha cá, Moisés, eu quero te mostrar algo aqui. É assim que Deus está querendo falar com você hoje. Venha para cá, eu quero te mostrar um milagre na sua vida. Está vendo? O deserto revela o propósito de Deus. Você está no deserto porque está com medo, ou porque você está com medo de errar. Se você fracassar, Deus quer trabalhar o seu fracasso para levar a sua vontade, a vontade dEle. Você está numa rota e Ele está te conduzindo, aí você desviou, você viu um encantamento, você viu algo que aparentemente era melhor, aí Deus permitiu que você fosse, aí lá na frente você se decepcionou, aí você volta, e aí Deus te recebe, e Deus fala assim: venha para os meus braços, venha para a minha vontade. É assim que Deus quer fazer com a sua vida hoje. Amém? Terceiro, queridos, sucesso
é andar na graça de Deus. Amém? Diga comigo, sucesso é andar na graça de Deus. Coloque aí o capítulo 4, verso 20. Moisés havia fracassado e agora está com medo. Quem sou eu? Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os fez montar no jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus. Ele levou o que na mão? A vara de Deus. Quando ele estava indo, ele estava levando a vara dele. Agora ele estava voltando para o Egito com a vara de Deus na mão. Moisés havia fracassado. Você já experimentou, já enfrentou essa pergunta? Na realidade é uma fuga, com medo de decidir. Quem sou eu? Ele disse, em Êxodo 3, verso 11, ele diz, quem sou eu? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo hoje. Eu não dou conta, eu não posso, eu não quero ser pastor, pastor é fria. Não, eu não dou conta de conduzir essa empresa. Não, eu não dou conta de casar com essa pessoa. Não, quem sou eu? Medo de fracassar de novo, medo de ser rejeitado por causa do erro, medo de sentir incapaz para chegar aonde Deus quer. Escrevam isso na tábua do seu coração. Quando estamos com medo, o importante não é o nosso objetivo, queridos, mas quem nós temos ao lado para levar-nos a este objetivo. Ok? O importante é quem está do seu lado. E quem está do seu lado vai te garantir você chegar no teu objetivo. E você vai poder dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu consegui. Veja como a graça de Deus levou Moisés a deixar o medo e a tomar a decisão certa. Número 1, Deus definiu o seu propósito. Capítulo 3, verso 10. Ele tirou o povo do Egito, ok? Então ele definiu, ele foi obediente. Segundo, Deus ofereceu a sua presença. No versículo 12 do capítulo 3, Moisés disse, quem sou eu para ir a Faraó? Deus responde, rapaz, eu serei contigo. Abre essa empresa, que eu serei contigo. Vá em frente, que eu serei contigo. Eu não conheço esse lugar, Senhor, eu serei contigo. A presença de Deus com Moisés iria até o fim do projeto. Que projeto era esse? Levar o povo a adorar a Deus no deserto. Era só isso que Deus queria. Deus não quer sofrimento para ninguém. Deus quer que você adore a Ele no deserto. Esse era o objetivo principal. Por isso Deus ofereceu a sua presença. Diga, vem para cá, fique perto de mim. Terceiro, Deus ofereceu a sua pessoa. Moisés, quem me enviou? Deus responde, eu sou o que sou, me enviou. Javé ou Iavé, Deus soberano, Deus criador. Quem é que me enviou? Eu sou Deus, eu que estou dizendo, eu sou o que sou. O criador de todas as coisas, a essência de Deus. A maior glória que alguém pode ter é ser apresentado e ter comunhão com Deus. Não é o gerente do banco, não é o diretor da empresa que vai trazer segurança para você, mas você precisa ter segurança no Deus Jeová Jireh, no Iavé, no Deus poderoso e soberano. Se a presença dele estiver com você, vá de olho fechado. Deus é contigo, você será vitorioso nesse projeto. Amém? E tem mais, Deus ofereceu a sua história, o seu passado. No verso 15 do capítulo 3, o Deus da história que havia dirigido a vida dos pais da nação, eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, o Deus da promessa que não poderia falhar, queridos. Não falhou com os pais e não iria falhar com Moisés. Ele está dizendo isso para você hoje. Ele não falhou com Abraão, com Isaac, com Moisés, e ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você, amado. O nome de Deus está em jogo. A história de fidelidade se repetirá em você. A história de fidelidade
vai se repetir através dessa igreja, da sua família. Aleluias. E não somente a sua história, e não somente a sua presença, e não somente o seu propósito, mas Deus também ofereceu o seu poder. Aleluia. Pelo menos uma coisa a mais. O poder para usar o que Moisés tinha, que era o cajado. O cajado de Moisés era a identidade dele. Qual tem sido a tua identidade? O cajado, ele era inerte. Aquele cajado era sem valor. Mas Deus poderia fazer o cajado como sinal do seu poder. Talvez as pessoas estão dizendo que teu filho não é nada, não vale nada. Mas Deus quer fazer desse teu filho um Billy Graham da vida. Um homem ou uma mulher de Deus, para salvar muitas vidas. Talvez as pessoas estão dizendo que a tua empresa é pobre, é quebrada, não vai para frente. Mas Deus pode usar a tua empresa para atrair muitas pessoas e para proclamar o nome de Deus nesse reino e você ser reconhecido. Deus, Ele usa o que você tem nas suas mãos para trazer-lhe poder, com o propósito de transformar o interior de cada um de nós. Ele fez isso para transformar o interior. Era a única coisa que estava faltando na vida de Moisés. Moisés tinha uma lepra. Ele precisava de uma cura interior na sua vida. E Deus seria capaz de lidar com o interior de Moisés, de purificar suas intenções. E eu digo para você, está aqui. Isso aqui é tudo na nossa vida. A forma que você está pensando, como você entrou aqui, a forma como você está ofertando, a forma como você está vendendo, a forma como você está amando essa pessoa, de que forma, qual que é a tua intenção, o porquê que você está aqui, quais são as tuas intenções. A voz de Moisés era defeituosa sim, mas Deus não estava preocupado com a voz de Moisés. Deus usaria o defeituoso para mostrar o grandioso. Ele não importa se você é magro, gordo. Ele não importa se você tem a cabeça chata, se você tem o cabelo pichain e a perna torta. Ele não importa se você sabe falar ou não. O que ele importa é que ele quer ver dentro desse coração aí uma disponibilidade, um desejo de extrair, de exalar o bom perfume de Cristo e para transformar vidas e ser um representante de Deus. E Deus extrai de dentro desse coração pequeno, humilde, que ninguém dá valor, valores eternos. E o grandioso de Deus se revelar através desse defeituoso. É assim que Deus quer fazer, amado. Moisés seria um porta-voz. Como? Porta-voz. Era gago? Resposta de Deus é contundente. Disse Deus: quem fez a boca, meu filho? Foi o Senhor, Pai. E a grande promessa: agora pois, vai, agora. Vai, agora. Naquele instante, diante daquela palavra, Deus curou o medo de Moisés. Veja o versículo 20 do capítulo 4. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na sua mão a vara de Deus, o bordão. Agora não era mais o seu bordão, agora não era mais o bordão de um pastor de cabras, agora era o bordão de Deus. O medo havia se curado, aleluias, glórias a Deus. Com isso, Moisés agora atende o desafio de Deus. Moisés tornou-se ousado, e como ousado e libertador de Israel. Aquilo que Moisés mais temia, tornou-se a razão da sua vida.
ele foi um homem corajoso, porque ele conseguiu ser curado e extrair daqui de dentro aquilo que ele não acreditava nele mesmo. Você tem um valor muito grande dentro de você. Você é muito importante para Deus. Não é roupa, não é palavra, dom da eloquência que vai te garantir, não. É o que está dentro do seu coração. Deus quer usar a tua sinceridade, a tua fidelidade, a tua transparência, a tua humildade para ganhar muitos que estão lá fora. Qual é o fracasso que você tem medo? Você fracassou no passado e agora está paralisado? Você está traumatizado? Um negócio, por exemplo, você está com medo de começar de novo? Um relacionamento, por exemplo, amoroso, tem medo de se abrir para outra pessoa? Uma decepção de amizade, você foi traído e agora prefere a solidão do que correr o risco de ser ferido novamente? Uma gravidez perdida e agora com medo de tentar outra vez? Mesmo os médicos dizendo que não há nada que clinicamente lhe impeça, mas eu não consigo. Enfrentar um patrão, enfrentar um amigo, para uma confrontação, e você tem medo de se ferir novamente, e você sabe que você precisa fazer isso, ou mais cedo ou mais tarde. Eu não sei qual é a tua situação, seja qual for a circunstância, eu quero te dizer que Deus lhe ama, porque Ele é o antídoto do medo. Ele é quem vai tirar você dessa situação de fracassado, como o Anderson Silva. Por isso, nesse momento, vá a Ele agora. Fale do seu medo de fracassar. Diga como Moisés disse: aqui estou, me leva aonde tu queres, Senhor. Aleluias. Mas para isso você tem que querer. Um técnico de futebol americano nunca tinha ganhado uma partida. Tinha sua casa totalmente desorganizada. Sua esposa tinha um sonho de ter um filho, mas não podia porque era estéril. O carro desse técnico era muito velho, só vivia quebrando. Ele ganhava financeiramente muito pouco. Os líderes da escola, em conjunto com os pais dos alunos, planejavam o tempo todo tirá-lo da equipe. Enfim, esse camarada estava no fim do poço. E o que mudou a história desse homem e de sua equipe? Ele disse: não importa se a gente ganhar ou perder, o mais importante não é o jogo de futebol, o mais importante é quem está do nosso lado, é Deus. Ganhando ou perdendo, nós vamos agradecer e vamos honrar a Deus. O que mudou na vida desse homem foi a atitude de buscar a Deus, a solução dos seus problemas. Ele passou para a equipe a importância de Deus, independentemente dos resultados. Ele ajudou os seus alunos a descobrirem seus potenciais. Ele ajudou os seus alunos a curar suas feridas emocionais. Ele ajudou os seus alunos a alimentá-los de fé e de esperança. Como resultado, eles ganharam o campeonato. Ele ganhou uma linda caminhonete. Sua esposa ficou grávida. E venceram o maior gigante, se tornando campeões estaduais. E sendo reconhecido como um time que viveu triunfantemente. É assim que Deus quer fazer com você hoje. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu buscava respostas de Deus. Senhor, o que o Senhor quer falar hoje para a tua igreja?
Diga para o meu povo não desistir. Em meio às contendas, aos desafios, faça como esse jovem, mesmo carregando outros nas costas, mas avançam, mesmo não vendo o que está na sua frente, mas avançam sem temer. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, avançando-me, nada vai me deter, ninguém vai me segurar. Todas essas dificuldades vão passar um dia, e você vai poder chegar aqui e contar o seu testemunho de vitória. Portanto, não tenha medo de tomar decisões, não tenha medo de fracassar. Deus quer extrair de dentro desse coração medroso e fracassado, Deus quer extrair a segurança e o maravilhoso e te colocar numa situação tremenda. Eu quero liberar uma palavra de fé para você. Você que está precisando de um marido, de uma esposa, de uma empresa, de um emprego, de um aumento salarial. Eu não sei o que você está precisando, eu quero te dizer que isso não é o mais importante. O mais importante é saber que aonde você está, Deus está oferecendo o seu propósito, a sua presença, a sua vontade, a sua história e o seu poder. E com tudo isso, Deus quer te transformar hoje. E quanto maiores os ventos, mais altos serão os voos, e mais próximo de Deus você vai estar. Então louve a Deus, agradeça a Deus pelo que você está vivendo. Você consegue. E durante essa caminhada o Espírito Santo está assim como esse professor. Você consegue, dê tudo de si, não desista, vá em frente, acredite, vá. E você chegará lá. Amém?